Depois da derrota contra o Uruguai, eu disse, talvez tenha sido a pior seleção brasileira que eu vi jogar. Eu tenho mais de 40 anos acompanhando a seleção brasileira. Foram 40 anos narrando a seleção brasileira em todos os jogos. Eu dizia, depois do jogo contra o Uruguai, talvez seja o pior time brasileiro que eu vi jogar. Volto a repetir, não temos time, jogamos mal demais, a seleção foi dominada o tempo inteiro pela Colômbia. Olha, o Alisson fez uma belíssima... A seleção brasileira, sem enganar o torcedor, a seleção brasileira, ela não é mais aquela seleção que é a melhor seleção do mundo, o melhor futebol do mundo. É só o torcedor parar de se enganar que ele vai parar de se decepcionar com a seleção brasileira. Não aguenta, ele não consegue acompanhar. Do outro lado, o Royal também fazendo um monte de lambança, um negócio assim incrível. E só 2 jogadores na marcação no meio-campo, o André e o Bruno Guimarães, ficou aí uma lição para o Diniz. Precisa, né, melhorar esse meio-campo quando não tem a bola, porque contra a Argentina terça-feira a parada é outra. Espetaculares, mas pelos outros 85 minutos de jogo, a Colômbia mereceu a virada. Acho que estava merecendo o empate muito antes de conseguir, uma grande atuação do Luiz Dias, com muita liberdade. Saudações, sejam todos bem-vindos. Então é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje vamos dar continuidade aqui, né, nesse vexame da seleção brasileira, que acabou perdendo para a seleção da Colômbia por 2-1 de virada. Será o fim, né? Já deu para a seleção brasileira. Aqui era a maior, né, de todas as seleções. O Brasil só está passando vergonha um atrás do outro, né? Perdeu para o Uruguai e agora acabou perdendo para a seleção da Colômbia. Próxima semana já tem outro jogo muito dificílimo. O Brasil vai enfrentar a Argentina no Maracanã, né? O Diniz tem que dar um jeito, o Diniz tem que tentar consertar essa seleção, né? Então, pessoal, vamos ver isso aqui no vídeo de hoje, as reações aí, né, dos brasileiros revoltados aí com a atuação do Brasil, com o Diniz. O Brasil jogando mal, né? Só jogou 5 minutos, então 85 minutos mal. Então a seleção da Colômbia mereceu a vitória, mas vamos ver aqui sem muitas delongas. Mas antes de começar aqui, meus amigos e minhas amigas que estão aí do outro lado, já convido a vocês a estar se inscrevendo aqui no nosso canal. Deixem muito like nesse vídeo, a meta é de 1000 likes, beleza? Eu conto com vocês porque vocês é brasileiro, vocês são bravos, então já se inscreva, deixa like aí nesse vídeo, comenta também pra gente poder estar interagindo e bora pros cortes. Falando da seleção brasileira, sem enganar o torcedor, a seleção brasileira, ela não é mais aquela seleção que é a melhor seleção do mundo, o melhor futebol do mundo. É só o torcedor parar de se enganar que ele vai parar de se decepcionar com a seleção brasileira. Não adianta mais. Hoje em dia, a seleção, principalmente sem o Neymar, não tem um grande cara super diferenciado. Tem o Vinícius Júnior, que é um baita jogador, tem o Endrick, que é uma promessa que pode se tornar um dia, mas o Brasil não tem, primeiro, aquele grande craque, o que decide. Segundo, não tem um bom conjunto, não tem um grande material humano. E treinador, realmente, ainda o Fernando Diniz vai muito mal na seleção. Vai muito bem no clube, merece todo o sucesso no Fluminense. Agora, na seleção brasileira, tá colecionando fracassos e olha que ponto a gente chegou. Eu sempre critiquei o Tite. Eu falava, ganhar eliminatórias tá ridículo, o futebol sul-americano tá em crise, né? Paraguai tá mal, Venezuela, Peru, é só baba atrás de baba, Bolívia. Só que o Tite ganhava pelo menos nas eliminatórias. A imprensa ficava babando o ovo. Eu não, eu criticava, porque em Copa do Mundo nunca fez bonito com o Tite. Agora, o Fernando Diniz não está conseguindo fazer bonito nem nas eliminatórias. A coisa tá feia. 5ª colocação nessas eliminatórias babas é uma vergonha. Isso, pelo menos, tem que melhorar. Falar de mais uma derrota da seleção brasileira. Não é só mais uma derrota. É histórica essa derrota. Assim como foi contra o Uruguai, assim como foi o empate em casa contra a Venezuela. Porque nunca na história das eliminatórias a seleção brasileira perdeu 2 partidas seguidas. Isso nunca tinha acontecido. Nunca a Colômbia tinha vencido a seleção brasileira em jogos de eliminatória.
Então tudo vai acontecendo, é um bolo, uma soma de coisas que vem de erros, que vem de absurdos, que vem de tomadas de posições erradas. Então, não adianta colocar 4 atacantes, não adianta, não, vamos jogar com o Vinícius, vamos jogar com o Rodrigo, vamos jogar com o Martinelli, vamos jogar com o Rafinha, vamos embora para cima deles, vamos subir com os homens do meio campo, subir com os laterais, todo mundo para cima. Durou 5 minutos. A seleção brasileira conseguiu jogar melhor do que a Colômbia 5 minutos. Uma primeira jogada, um toque de calcanhar muito bom do Rafinha, um cruzamento que o Vinícius teve a chance de fazer de cabeça, cabeceou por cima, e depois uma ótima jogada daquilo que o Diniz imaginava que pudesse acontecer. Sim, ofensivamente poderia acontecer. A jogada do Vinícius com o Martinelli, o toque, a finalização, 1-0 Brasil com 4 minutos de jogo. Acabou. Porque seria possível fazer algumas jogadas ofensivas, mas para isso precisaria ter mais domínio no meio campo. Não dá para jogar com 2 volantes, não dá para jogar com o André, com o Bruno Guimarães, contra 5 jogadores da Colômbia, contra jogadores de nível, contra a velocidade que a Colômbia sobe pelas laterais do campo, as oportunidades que teve. 2-1 foi pouco. Olha, depois da derrota contra o Uruguai, eu disse, não temos time. Volto a repetir, não temos time. Depois da derrota contra o Uruguai, eu disse, talvez tenha sido a pior seleção brasileira que eu vi jogar. Eu tenho mais de 40 anos acompanhando a seleção brasileira. Foram 40 anos narrando a seleção brasileira em todos os jogos. Eu dizia, depois do jogo contra o Uruguai, talvez seja o pior time brasileiro que eu vi jogar. Volto a repetir, não temos time, jogamos mal demais. A seleção foi dominada o tempo inteiro pela Colômbia. Olha, o Alisson fez uma belíssima partida, andou pegando bolas importantíssimas ali, e os 2 gols de cabeça, ele não podia fazer nada. Mas a Colômbia sobrou, a Colômbia foi melhor na defesa, a Colômbia foi melhor no meio campo, no desarme, na marcação, na agressividade, na criação, no ataque, na velocidade. Olha, se não me engano, foram 26 finalizações da Colômbia contra 10 ou 12 da seleção brasileira. Isso não é o futebol brasileiro, gente. Não dá. Não dá. Por quê? Porque o Diniz faz o Fluminense jogar, levou o Fluminense à conquista da Libertadores, uma final histórica contra o Boca. Ótimo, muito bom. Mas ele tem quase 2 anos de trabalho no Fluminense. Não dá para esse futebol autoral, para esse futebol de você juntar jogadores numa lateral do campo, fazer inversões, jogar com 4 atacantes, deixar um espaço ali, querer que esses jogadores acostumados a criarem jogadas de ataque venham buscar a marcação. Você sonha? O Brasil deixava o espaço todo para a Colômbia jogar. Por quê? Porque ele tem quase 2 anos de Fluminense para fazer o Fluminense jogar daquela forma. O André deu uma entrevista à Globo, muito bacana, dizendo que essa coisa de sair tocando a bola, o risco que a torcida às vezes se assusta, eu fico nervoso, acho que você em casa também fica, mas que nos treinos do Fluminense, que treina demais, que trabalha demais, ele põe até 13 jogadores na marcação contra 11 do time titular, para ficar ainda mais difícil. E o André diz assim, quando chega no jogo, parece que a gente tem mais espaço, mas isso é quando se tem tempo para treinar. Não dá para pegar o trabalho feito no Fluminense e trazer para a seleção brasileira com 2 dias de treino, com 2 treinos, sem poder forçar muito, sem poder cansar os jogadores antes, porque a partida todo mundo sabia que seria um ritmo muito forte. E olha, só para quem foi já transmitir algumas vezes em Barranquilla como eu, sabe o calor, a umidade e a dificuldade que é jogar por lá. A última vez que o Brasil ganhou da Colômbia, na Colômbia eliminatórias, foi em 2003. Nós vamos 20 anos, 2-1. Um gol do Ronaldo Fenômeno, outro gol do Kaká. Ou seja, era um outro mundo, era uma outra seleção, era um outro tempo. Muitos, a maioria dos jogadores que vinham do pentacampeonato jogando as eliminatórias de 2003. No primeiro nível internacional, mesmo assim perdeu o jogo. Bom, no segundo tempo, o Rafinha teve aos 22 minutos uma chance, a bola bateu na trave, e aí o Luiz Dias teve outras 2 oportunidades, até ali, né, os companheiros de Liverpool, o Alisson, goleiro do Liverpool, e o Luiz Dias, atacante do Liverpool, até aí o goleiro brasileiro estava ganhando essa disputa.
O Alisson fez uma grande atuação, gente. Para mim foi o melhor jogador brasileiro em campo. E olha que o Brasil tomou de 2-1. Se não fosse ele, poderia ter sido 3-4. Fácil. Sem medo de fazer essa análise. Sem medo de fazer essa análise. Se não fosse o Alisson, o Brasil teria tomado uma pancada histórica da Colômbia nesta noite pelas eliminatórias. E aí o Luiz Dias finalmente desabrochou. Aos 30 minutos e aos 34. O Rames Rodrigues pega a bola e acha o Borja. O Borja, que tinha entrado no segundo tempo na esquerda, fica fazendo assim, ó, pedindo a bola para o Rames. Sozinho, sem marcação. O Royal não estava ali. Cruzamento para a área, Luiz Dias de cabeça faz 1-0. Quem estava no lance? O Lodi e o Gabriel Magalhães. O Royal não estava na marcação e dentro da área na disputa, Lodi e Gabriel Magalhães não conseguiram vencer o Luiz Dias. 4 minutos depois, a jogada foi pela direita. Rios, jogador do Palmeiras, encontra o Rames. Tudo sem marcação, tá, gente? Sem marcação, sem combate. O Rames cruza para a área e aí a vez de quem? Do Royal e do Marquinhos. Né? Novamente o Luiz Dias vence os dois marcadores brasileiros, como no primeiro lance do gol de empate, e vira a partida para a seleção da Colômbia. O Brasil depois teria uma outra chance, cansado. Né? Boa noite para os companheiros. É isso, o Brasil fez 5 minutos espetaculares, mas pelos outros 85 minutos de jogo, a Colômbia mereceu a virada. Acho que estava merecendo o empate muito antes de conseguir, uma grande atuação do Luiz Dias, com muita liberdade, né? Acho que a gente vai falar das questões táticas, mas para mim fica muito claro que, por exemplo, um cara tão pouco valorizado como o Danilo fez muita falta hoje, muita falta, porque o Luiz Dias não teria tido aquela liberdade toda, mas enfim, falaremos muito do jogo. Eu queria só um olhar um pouco mais amplo para a seleção brasileira do ponto de vista do seu planejamento e da sua programação. Eu me lembro que quando o Brasil goleou a Bolívia na estreia do Diniz, já chegou um monte de gente dizendo que Carlo Ancelotti, pra quê? Olha aí, achamos o técnico e tal. Aquela tradicional ansiedade que vivemos no futebol brasileiro. Agora, eu acho que assim, independentemente do que aconteça nos 2 próximos jogos, estamos falando de de 2 jogos grandes, né? Um contra a Argentina pelas eliminatórias e o outro jogo contra a Inglaterra num amistoso no ano que vem. Mas acho que independentemente do que aconteça nesses 2 jogos, pelo menos aquele problema, entre aspas, que talvez a CBF temesse de, e agora, hein? O que vai acontecer se chegar o período da chegada do Ancelotti e o Brasil tiver massacrado todo mundo, vão começar a dizer que não vale a pena, a gente vai ter que voltar atrás. Acho que essa discussão ela já não existe mais, independentemente das qualidades ou deficiências do Fernando Diniz, que é um grande técnico e provou isso com o Fluminense, com mais tempo de trabalho. E a gente, eu acho que cai de novo na mesma conversa do último linha de passe da seleção brasileira, obviamente, que foi o da derrota para a seleção do Uruguai. É um técnico muito autoral e o fato de ser autoral levou o Fluminense à glória eterna, a principal glória que um time sul-americano pode atingir, mas é muito autoral. Né? E a pergunta é, serve para a seleção brasileira um trabalho tão autoral e que necessita de tanto treinamento e repetição? De novo, é a conversa que a gente teve depois da derrota para o Uruguai, Vitor Birner. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs das fãs do esporte. E eu acho que essa é a grande questão. Não são dias seguidos, são dias interrompidos, onde os jogadores vão para os seus clubes e fazem coisas muito diferentes do que eles têm que fazer na seleção brasileira. Eu não sei a resposta. Se você consegue ou não consegue impor ou preparar a equipe para jogar dessa maneira. E se você consegue preparar, que nível de excelência você chega em anos depois de preparar a seleção para jogar dessa maneira para enfrentar uma Copa do Mundo? Quando chega o mata-mata e os erros costumam ser muito pesados, costumam gerar eliminações. E eu acho que o Diniz também não tem essa resposta, porque é uma novidade na vida dele. Perfeito. Né? Ele pode achar que sim, ele pode ter convicção que sim. Eu até acho que com anos à frente da seleção e junto em período de Copa América, e eu não sei qual vai ser o período Copa do Mundo que a seleção brasileira vai ter, porque essa última foi muito pequena, se vai ser um mês ou não, eu acho que ele pode melhorar isso muito, mas não dá para saber se você consegue implementar um jeito de jogar rebuscado e complicado como ele gosta. E se a gente olhar as outras seleções do mundo, nenhuma faz isso. A que chegou mais perto de fazer isso nos últimos anos foi a Espanha, mas a Espanha trouxe isso do clube.
né? Era um jeito de jogar que funcionava muito bem no Barcelona, funcionava muito bem já implementado no futebol espanhol e que de repente conseguiu funcionar na seleção brasileira, na seleção espanhola por algum período que ultimamente não funcionou mais, né? Nas últimas Copas do Mundo. Então é uma pergunta que você faz, que é a grande pergunta e não há uma resposta para ela. Beleza, rapaziada, então esse aqui foi mais um vídeo, né? Onde comentaristas repercutiu demais Galvão Bueno, cara. 40 e poucos anos aí, né, de transmissão de seleção brasileira, acompanhando o Brasil, né? E no vídeo de hoje, ele acabou de confirmar, né? A pior seleção que ele já presenciou nesses 40 anos. A pior, né? A atuação, sem contexto, né? Sem dúvidas, também uma das piores. Ele que achou que a pior seleção teria sido contra o Uruguai. Essa de hoje essa de ontem contra a Venezuela foi pior ainda, né? Será que contra a Argentina ainda vai ser uma seleção pior ainda? Ninguém sabe, né? Com esse desempenho que o Brasil vem jogando e esse pouco futebol, provavelmente vai ser mais um vexame da seleção brasileira, né? Infelizmente, o Brasil não consegue jogar futebol, meus amigos e minhas amigas. Comente aqui você que tá aí do outro lado o que você tá achando da atuação do Brasil. Você tá gostando aí, né, do Diniz no comando? Comente aqui que é muito importante, deixa a sua opinião pra gente estar se interagindo, beleza? Lembrando que a gente tem uma metinha de 1000 likes para esse vídeo, então se você é brasileiro de coração, deixa pelo menos o like para fortalecer o nosso trabalho, né? Não pela atuação da seleção brasileira, mas sim pelo nosso esforço de estar aqui trazendo o vídeo para vocês diariamente, combinado? E no demais é isso aí, pessoal. O Galvão Bueno, né, deu a opinião dele, falou que é a pior seleção que ele presenciou, né? O pilhado revoltado já falou, né? Se você tá iludido com a seleção brasileira, você infelizmente aí do outro lado não conhece futebol, né? Então, o pilhado acabou sendo bem sincero aí com as suas palavras. O Galvão, né, também falou. Também aqui o comentarista da Placar TV, né? Repercutiu o Brasil inteiro essa derrota da seleção brasileira, né? Então, esse aqui foi o nosso vídeo também aqui, o Jean Lorde, né, e o Biner comentaram sobre essa atuação do Brasil, uma atuação muito péssima, muito abaixo, uma seleção fraquíssima, né? Pega uma Colômbia que é uma seleção de segundo mundo, uma seleção que não era para dar essa dificuldade para o Brasil e acabou vencendo de virada, né? Então, 2-1 para a Colômbia, vergonhoso para o Brasil. Já comente aqui também, pessoal, a sua opinião, o que você achou dessa atuação vergonhosa do Brasil, beleza? Mas se inscreva antes, deixa o like, ativa o sino de notificações e até os próximos vídeos e fui!